líder do PT e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e Decoro Parlamentar, deputada Érica Cocai. Eu queria desejar bom dia a cada um e cada um de vocês, dizer que é um prazer imenso recebê-las e recebê-los aqui nesta casa, e gostaria de chamar para compor a mesa o representante da Secretaria de Direitos Humanos do CDD, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e subsecretário de Promoção da Criança e Adolescente, doutor Amarildo Baezo. Chamar o representante da Secretaria de Ação Social, o senhor Paulo César Carvalho Olivieri. Chamar a Procuradora da República, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, Lívia Nascimento. Chamar o presidente da AMAR, Associação das Mães, Pais, Familiares e Amigos dos Adolescentes em Conflito com a Lei e em Situação de Risco, senhor Luzmar Ribeiro Soares. Chamar o presidente do Sindicato Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, Sindisasc, senhor Cássio Alves de Moura. O presidente do Sindicato da Cultura e Assistência Social, SINCA, doutor Sérgio Pimentel. Chamar a representante do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Há um protesto generalizado de que o som não está chegando nas galerias. O som não... Está chegando? Só repetindo para vocês, nós temos aqui o representante da Secretaria de Direitos Humanos, Amarildo Baezo, o presidente do Sindicato da Cultura e Assistência Social, Sérgio Pimentel, presidente do Sindicato dos Servidores de Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, Cássio Alves de Moura, o presidente da AMAR, senhor Luzmar Ribeiro, a representante da Procuradoria da República, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Lívia Nascimento, o representante da Secretaria de Ação Social, senhor Paulo César Carvalho Olivieri, e, por fim, a representante do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, Climene Querido. Eu gostaria de registrar a presença da deputada Maria da Guia, convidá-la para compor também a mesa e dizer que é um prazer grande tê-la aqui nesta audiência também. Essa audiência pública, que está sendo promovida pela Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, tem como objetivo avaliar e analisar o pedido de intervenção federal em função da situação em que se encontra hoje as medidas socioeducativas são implementadas pela Secretaria de Estado e Ação Social. Diga-se de passagem, a intervenção federal no governo do Distrito Federal em função de dois aspectos. Um deles, o descumprimento de uma decisão judicial que foi transitada em julgado há mais de 10 anos nesta cidade, que diz respeito não apenas à adequação da instituição CAGE, Centro de Atendimento Juvenil Especializado do Distrito Federal, mas que diz respeito também à necessidade de adequar
as medidas de socioeducativas de semiliberdade e liberdade assistida ao que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, que é lei neste país. Nós temos, portanto, duas solicitações, dois pedidos de intervenção federal aqui no Distrito Federal em função do descumprimento das leis que existem neste país, com dois aspectos básicos. Um deles é o descumprimento de uma sentença judicial, uma sentença que foi ajuizada, que foi movida pelo Ministério Público, a Promotoria de Defesa da Infância e do Adolescente, ainda em 92, e que, em 15 de outubro de 93, a própria Promotoria da Infância e Juventude apresentou ao juiz da Vige uma interpelação judicial registrando que o DF não atendeu ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que determinava que constasse no orçamento de 94 os recursos necessários para que pudesse haver a adequação do Distrito Federal ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda no ano de 1995, o Procurador-Geral Adjunto considera inexequível a sentença e solicita, inclusive, a revisão da multa. No ano de 2000, há a requisição por parte da Juíza da Infância e da Juventude do pagamento de multa. A multa ela vem em função do descumprimento da ação judicial. O GDF teve que arcar com uma multa que também não foi cumprida. Ainda no ano passado, no ano de 2004, o Procurador-Geral, doutor Eduardo Sabo, ele envia mais uma vez um documento ao governador do Distrito Federal, solicitando que seja cumprida a sentença que, naquele momento, em 2004, já existia há mais de 10 anos. Além da sentença transitada em julgado há mais de 10 anos, que prevê a adequação dessas 3 medidas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos mais 2 sentenças exaradas pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, o ano passado. Uma delas impõe um prazo de 90 dias para que o CAGE se adeque ao que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a segunda, em junho de 2004, ela tem uma nova sentença da Vara da Infância e da Juventude que designa a imediata adequação física do CAGE aos parâmetros do CONANDA, ou seja, a descentralização, com unidades como prevê o CONANDA na sua resolução de 40 adolescentes, e, enfim, em contato com a própria sociedade, relacionado e existindo nas próprias comunidades, propõe ainda e determina ainda o juiz da Vara da Infância e da Juventude, nesta mesma sentença de junho de 2004, a desativação e demolição da ala M8, que realmente foi desativada e foi demolida. Em seguida, nós estivemos lá no CAGE para verificar isso, que era uma ala que nós consideramos uma verdadeira masmorra, uma ala onde não tínhamos ventilação adequada, iluminação adequada, e não havia, inclusive, banheiros, com várias denúncias de adolescentes que ali estavam, de que nem sempre poderiam ao banheiro quando solicitado. E diz ainda, a essa mesma sentença de junho de 2004, que é necessário a imediata interdição do programa de atendimento implantado no CAGE e a imediata edificação de novas unidades de internação, além da rápida capacitação dos servidores. Essa é a sentença de junho de 2004 da Vara da Infância e da Juventude, e, com exceção da desativação e demolição da ala M9, ela não foi cumprida. Ela não foi cumprida, inclusive, nos causou estranheza o fato de que tivemos conhecimento que havia a disponibilidade de recursos, recursos federais, na ordem de mais de R$500 mil, com o objetivo de capacitar os servidores do CAGE e com o objetivo também de aparelhar as casas de semiliberdade. E este recurso, ele, em verdade, não foi utilizado pelo governo do Distrito Federal, ao que nós sabemos, em função da ausência da habilitação necessária ou das modificações que foram solicitadas pelo CONANDA ao governo do Distrito Federal no seu plano de execução
destes recursos. Bom, enfim, então a situação do CAGE ela permaneceu de uma forma muito semelhante à que foi constatada há mais de 10 anos atrás. Nós temos hoje uma entidade absolutamente superlotada, uma entidade que deveria comportar no máximo 190 adolescentes e tem por volta de 350 até 370 adolescentes, e é interessante perceber que o CAGE está mais ou menos com o mesmo número de adolescentes que tinha antes da construção do CESAME. Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de comparação entre o CAGE e o CESAME, porque eu acho que nós temos que comparar o que tem iguais condições. Nós não podemos comparar o que parte, os desiguais, e tentar estabelecer o mesmo tipo de atendimento. O CESAME, todos nós sabemos, não há superlotação. Existe uma disponibilidade de técnicos e de condições objetivas de funcionamento que estão muito distantes da realidade que nós vemos no CAGE, na instituição do Centro de Atenção Juvenil Especializado. Então, portanto, nós não vamos aqui traçar, e achamos que é equivocado, traçar uma comparação entre as duas instituições. Hoje mesmo, nós sabemos que tem 7 adolescentes em cumprimento de medida em caráter provisório e que o CESAME não tem como absorver os 7. Eles irão, por volta de 4 adolescentes, porque só há 3 vagas no CESAME, irão ser atendidos pelo CAGE. Então, portanto, nós não vamos estabelecer esse tipo de comparação, mas apenas pontuamos que nós temos hoje o número de adolescentes que é muito semelhante ao número de adolescentes que havia na instituição antes da existência do próprio CESAME, que abriga 120 adolescentes. Mas, enfim, a realidade do CAGE, que todos nós conhecemos, e o diagnóstico já está posto, com relação ao CAGE, e não há novidades acerca desse diagnóstico. Quartos que deveriam ter 2 pessoas, que tem 4 ou 5, a impossibilidade de que se aplique o método de um projeto político-pedagógico adequado que proponha a reinserção harmoniosa desses adolescentes na nossa sociedade. Nós temos um método muito centrado na contenção, que, obviamente, as condições, ou a falta de condições objetivas, estimula esse método, e temos aqui no Distrito Federal uma realidade que é única em todas as unidades da Federação. No Distrito Federal, é a única unidade da Federação que tem uma entidade que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma entidade de educação, dirigida pela Polícia Civil. Portanto, eu nunca vi nenhuma escola dirigida pela Polícia Civil. E me parece paradoxal que nós tenhamos a Polícia Civil orientando o trabalho de psicólogos, de assistentes sociais, enfim, ainda que tenhamos uma coordenação técnica, no CAGE como temos, ou de assistentes, agentes sociais. Existe, portanto, uma realidade, um diagnóstico do CAGE, que apenas foi constatado no relatório da comissão que foi designada pelo CDDPH para investigar a denúncia que ali foi feita, porque no dia 27 de setembro de 2004, o adolescente Josemar Silva Lemos, conhecido por muitas pessoas como Pezinho, foi morto no CAGE. O adolescente Josemar sofria de transtornos mentais e uma bipolaridade que todos nós que o conhecíamos podíamos perceber. Ia de uma profunda afetividade a uma profunda agressividade. A instituição não foi capaz de assegurar a sua integridade física, até porque nós temos mais de 100 ou por volta de 100 adolescentes que estão no dito seguro da instituição. No dito seguro da instituição, porque correm o risco de ter maculada a sua integridade física. Me pergunto como é possível administrar uma instituição desta forma, porque quem está no seguro, obviamente que tem tolhida a necessidade de estar em escolas, estar em oficinas, obviamente quem está no seguro tem tolhida a sua capacidade de desenvolver os elementos necessários para fazer uma releitura
da própria vida, uma releitura da própria vida, porque nós temos absoluta convicção de que estamos trabalhando na discussão do CAGE, até porque temos experiências de um nível de reintegração muito aprofundado em vários locais do país, Essas experiências nós vamos trazê-las aqui para esta casa, numa audiência pública que já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, mas nós temos uma convicção de que o CAGE é o fim da linha, Para que tenhamos tantos adolescentes naquela instituição, significa que diversas políticas públicas falharam antes disso. E estamos fazendo, na Comissão de Direitos Humanos, um levantamento, começando pela cidade de Ceilândia, onde nós vamos atestar o atendimento às crianças e os adolescentes naquela cidade. Ali nós percebemos que há uma demanda por creche de 4.500 pessoas detectada no CDS. Temos plena convicção que essa demanda é muito maior do que essa, até porque existe um sentimento da população de não acreditar mais que o Estado é capaz de fazer com que ela tenha atendido os seus direitos básicos, direitos de pessoa, de ser humano e direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei deste país. E ali nós viemos percebendo também, na Ceilândia, que o adolescente, quando tem, ou a criança ou adolescente, quando tem o seu direito violado, ele, via de regra, é submetido às medidas de proteção especial. Ali em Ceilândia, nós vamos averiguar que temos um técnico acompanhando a implementação de medidas de proteção de 500 pessoas. 500 pessoas. É impossível que esse técnico possa realmente assegurar que aquela criança tenha a reparação do direito que foi violado. Mas, se formos um pouco mais adiante, nós vamos perceber que a liberdade assistida, que é uma medida que é absolutamente eficaz em grande parte do país, ela é uma medida que não tem sido operante aqui no Distrito Federal. E aí nós vamos verificar que temos um técnico em Ceilândia, com 300 adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida. Então, portanto, se fala muito na Ceilândia, os conselheiros tutelares também, que são grandes parceiros nesta luta, se fala muito que na Ceilândia nós temos os filhos do beco, que são aquelas crianças que não têm onde ficar quando seus pais têm que sair para trabalhar e ficam nos becos. E eu diria, será que não são becos sem saída? Será que não são becos onde faltam as políticas sociais básicas, que são fundamentais para que nós não tenhamos tantos adolescentes em conflito com a lei como estamos tendo no Distrito Federal? Faltam as políticas sociais básicas, a eficácia das medidas de proteção, as medidas socioeducativas mais brandas não têm como se efetivar, e o sentimento de um adolescente que está em cumprimento de liberdade assistida e que não tem a assistência adequada é um sentimento de impunidade, inclusive. E ele, portanto, vai numa rota e vai aprofundando o nível de conflito com a lei que ele estabelece e acaba tendo que parar na instituição, no próprio CAGE. Portanto, há uma cadeia, e nós não podemos pegar apenas um ponto dessa cadeia, que eu diria que é o ponto final, sem que consideremos que há toda uma estrutura e ausências de políticas públicas adequadas. Nós estamos fazendo levantamento na Comissão de Direitos Humanos, sobre os índices de violência aqui no Distrito Federal, e nós vamos perceber que são os nossos adolescentes que estão matando e morrendo, são vitimizados e vitimizadores nesta cidade, os nossos adolescentes. E ou nós discutimos a necessidade de um feixe de políticas públicas, porque o ser humano é complexo, e o ser humano é um ser integral e pleno, ou deveria ser, e, portanto, há necessidade de uma série de políticas públicas para que nós possamos mudar esta realidade, que vai ter esta cadeia, que é uma cadeia de violação das mais profundas. Portanto, nós estivemos na morte do Pezinho, nós estivemos na Secretaria Especial de Direitos Humanos,
E ali estiveram várias entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente que elaboraram um dossiê. É preciso lembrar que o Pezinho foi a sexta morte em um período menor do que 12 meses, a sexta morte. Então, que ensejavam uma ação mais efetiva para que pudéssemos ali estar transformando aquela instituição em uma instituição que pudesse acolher, abrigar e que pudesse fazer um desenvolvimento e um atendimento em profundidade e individualizado. E ali estivemos com o secretário especial de Direitos Humanos, Dr. Nimário Miranda, onde entregamos o dossiê e ali dizíamos, algo tem que ser feito, algo tem que ser feito. Se as medidas judiciais não são respeitadas, se a decisão do juiz da vara da infância e da juventude não é respeitada, nós não podemos simplesmente ver o que acontece naquela instituição e nesta cidade e ficarmos mudos frente a tudo isso. E por isso solicitamos ali o pedido de intervenção federal. Estivemos ainda na reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, no dia 14/10, estivemos com o ministro Nilmário no dia 7, no dia 14 estivemos no CDD-PH e apresentamos ali o pedido de intervenção federal. O pedido de intervenção federal não porque achemos que há que se ter uma intervenção federal no Distrito Federal, porque achamos que há que se resolver, que o diagnóstico já está dado, não há divergência sobre o diagnóstico, e não se pode imputar ali responsabilidade a quem quer que seja que esteja naquela instituição. Porque se não há qualificação dos profissionais, e se os técnicos são assoberbados, porque são. Porque são. Nós temos um psicólogo cuidando de mais de 20 meninos, elaborando relatórios. Nós estamos psicólogos com lesão por esforço repetitivo dentro da instituição. Porque, para além do atendimento, e psicólogos, eu falo psicólogos, agentes sociais, pedagogos, educadores, enfim, porque, para além do atendimento, há que se elaborar os relatórios, que são fundamentais para a decisão do processo judicial. Portanto, a intenção, ao solicitarmos a intervenção federal, é que nós não nos calássemos frente a isso que estava acontecendo. O CDD-PH deliberou pela constituição de uma comissão que esteve na instituição e que elaborou um relatório. Levamos também essa denúncia e pedimos pauta. Em dezembro, estivemos no CONANDA, no Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ali o que mais nós escutamos no CONANDA é o seguinte, mas não faltam recursos, porque foram liberados recursos para capacitação. Não faltam recursos, foram liberados, inclusive, recursos, estão disponibilizados recursos para a reforma da instituição. Não faltam recursos. O que falta, então, se não faltam recursos? O que é constatado, inclusive, na ação impetrada pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, onde ele diz que ali não tem um princípio constitucional conflitando com outro. Quando ele decide pela intervenção e solicitar ao Tribunal de Justiça uma posição acerca da intervenção federal, ele diz, não há um conflito entre direitos fundantes da pessoa neste país, ou seja, não há um investimento num CAGE porque faltam recursos para a saúde ou para a educação e nós temos que decidir para onde vamos designar aqueles recursos. Diz o relatório do Ministério Público do Distrito Federal que no ano de 2004 foram gastos 1.100 vezes mais recursos com a publicidade do que com a implementação de medidas socioeducativas adequadas para os adolescentes aqui no Distrito Federal. Eu estou falando em 1.100 vezes. O recurso, inclusive, que estava orçado para a reforma da instituição não foi implementado. Não foi implementado. Então, portanto, se não faltam recursos, o que falta para que se possa? Se o diagnóstico existe, se há uma intenção dos diversos atores que se mobilizam e se inquietam com a situação que existe hoje no Distrito Federal, dos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, o que falta para que nós tenhamos aqui no Distrito Federal, não só a lei sendo cumprida, mas que nós tenhamos aqui no Distrito Federal os direitos da criança e do adolescente sendo cumpridos, porque o Estatuto é claro. É claro o Estatuto quando ele diz que é prioridade absoluta
do Estado, da família e da sociedade, o atendimento à criança e ao adolescente. Portanto, nós não devíamos pensar em construir nenhum viaduto nessa cidade enquanto tivesse uma criança sem creche. Não construir nenhuma obra nesta cidade, enquanto nós tivéssemos crianças e adolescentes sem políticas públicas de esporte, de lazer, de cultura, porque é uma multiplicidade de políticas públicas que tem que ser implementada. Não é apenas uma política pública, até porque o ser humano não tem só um lado, tem todas as cores da própria natureza. É um feixe de políticas que tinham que ser implementadas aqui no Distrito Federal, para que nós mudássemos a realidade que estamos vendo na capital da República. Portanto, foram encaminhadas 2 denúncias e no dia 17 de fevereiro deste ano, o CDDPH discutiu o relatório elaborado pelaquela comissão. Esse relatório aponta um diagnóstico de insuficiência de atendimento dos adolescentes com transtornos mentais, atendimento em profundidade. Não adianta ter só um psiquiatra que atenda em situações de crise, é preciso ter um atendimento de releitura desses adolescentes. Eu mesmo já tive várias vezes com vários adolescentes que os transtornos mentais são nítidos e que precisam ter um atendimento em profundidade. Atesta o relatório apresentado no CDDPH pela comissão constituída, que há a superlotação, que há um método centrado na contenção, que há a impossibilidade de se cumprir tudo o que prevê o Estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que exige os direitos dos adolescentes aqui no Distrito Federal. Então, portanto, este relatório foi apresentado no dia 17 de fevereiro, e este relatório propunha o encaminhamento da solicitação de intervenção federal, tanto para o Ministério Público do DF, quanto para o Ministério Público Federal. Inclusive, na reunião do CDDPH, estava presente o procurador, o doutor Cláudio Fonteles, porque faz parte, a Procuradoria-Geral do DF, faz parte do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. E esses encaminhamentos foram estabelecidos para essas duas instâncias. No dia 4 deste mês, o doutor Geraldo Schietti aponta e encaminha para o Tribunal de Justiça um pedido de intervenção federal, tendo como centro de argumentação o descumprimento de uma sentença. O descumprimento de uma sentença, uma avaliação bastante aprofundada das verbas orçamentárias, da execução orçamentária, onde ali se constata aquilo que eu já falei, que não há conflitos de direitos que justificariam, porventura, a não implementação da sentença judicial. E, no dia 8, o Procurador-Geral da República encaminha para o Supremo Tribunal Federal o pedido também de intervenção no CAGE, ou de intervenção no governo do Distrito Federal, para que o CAGE seja adequado às condições que estão previstas nos preceitos mais básicos da dignidade humana. O escopo do relatório do Procurador-Geral, a gente vai poder discutir sobre isso, é a violação de direitos. A violação de direitos dos adolescentes aqui no Distrito Federal. E eu gostaria, portanto, de estar encerrando essa primeira apresentação sobre o sentido dessa audiência, dizendo que nós precisamos de um esforço muito coletivo de todas e todos na perspectiva de superação desta realidade. E dizer que nunca partiu de nós qualquer tentativa de responsabilizar ou culpabilizar nem técnicos, nem funcionários, que são vítimas também da situação que se está no CAGE, pela situação que nós atestamos. Só que nós não temos qualquer intenção de nos calar frente àquilo que nós estamos percebendo e verificando. Nenhuma intenção de nos calar. Achamos que é preciso um impacto, um verdadeiro choque de investimentos, de decisão política, de vontade política, para que nós possamos construir uma nova realidade no Distrito Federal, que, eu repito, vai passar por uma série de coisas. Estamos ultimando o relatório sobre a situação dos conselhos tutelares e vamos verificar ali também que há uma precarização imensa no funcionamento destes conselhos. Tem conselheiros que estão falando em relatórios com a mão, escritos, porque
não dispõe, senão de computador, de impressora, não dispõe de tinta. Tem conselheiros nesta cidade que escutaram, inclusive do secretário, de que usem a criatividade, façam seus relatórios manuais, utilizem como se fosse uma questão de criatividade e de esforço individual, porque o esforço individual nós percebemos, tanto dos conselheiros, quanto de todos os trabalhadores que estão naquela instituição, no CAGE, nas casas de semi-liberdade, o esforço individual nós percebemos, ele é insuficiente para dar cabo da tarefa e do desafio que está colocado. Por isso, nós estamos aqui para proceder a essa discussão, até porque, se não fizermos essa discussão, é possível que venham soluções prontas e, às vezes, superficiais, como, por exemplo, a terceirização, ou você impor a uma outra instituição que possa dirigir todas essas medidas socioeducativas aqui no Distrito Federal. Acho que é uma decisão ou uma resolução que pode ser superficializada e é como se decretasse a própria impotência do Estado, que não era uma impotência dos que trabalham e lidam diretamente com a instituição, mas é uma impotência do próprio Estado, no sentido de estar resolvendo os problemas criados pela própria falta de decisão ou falta de compreensão republicana. E eu encerro com isso. Quando se descumpre uma sentença judicial, em verdade, está se expressando uma falta de compreensão republicana e do Estado democrático de direito, quando se descumpre uma sentença judicial. Portanto, uma boa audiência para todos nós e todas que estamos aqui e a perspectiva de que possamos, daqui, sairmos com condições e possibilidades mais profundas e mais centradas na superação do problema que nós já constatamos. Bom dia para cada um e para cada um de vocês. Eu passo a palavra agora para o representante da Secretaria de Ação Social. Antes do Paulo Oliveira, desculpa, Paulo Oliveira, mas eu passo a palavra para a deputada Maria da Gria, porque, inclusive, terá que se retirar em seguida e depois nós damos prosseguimento à mesa. Bom dia a todos. Quero cumprimentar por essa audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, deputada Érica Cocai. Cumprimentar esta mesa, todos que aqui vieram trazer as suas contribuições, os seus esclarecimentos, para que a gente hoje, aqui nesta audiência, possa receber de todos vocês e de cada um de nós também, um comprometimento com uma política pública que realmente venha dar respostas viáveis para a criança, o jovem, o adolescente desta cidade. Quem sabe nós juntos encontraremos um caminho. As falhas, eu anotei um pouquinho, as falhas das políticas públicas para crianças e jovens é um fato, aqui no Brasil todo e no resto do mundo, mas não é por isso que nós vamos nos acomodarmos. E que essa audiência possa trazer para esta Casa de Leis sugestões viáveis e teremos o comprometimento com a elaboração de projeto de lei e um comprometimento responsável de defendê-las junto ao governo do Distrito Federal. Estamos aqui para isso, contem conosco e muito obrigada pela participação e por essa oportunidade de estarmos juntos. Um bom dia. Obrigada, deputada. Agora sim, Paulo, você me desculpe, mas eu passo a palavra ao Paulo César Carvalho Olivieri, para que possa fazer sua explanação, que aqui está representando a Secretaria de Ação Social. Alô? Gostaria de cumprimentar a deputada Érica Cocai,
presidente da Comissão de Direitos Humanos e presidente dessa sessão, e agradecê-la pela oportunidade que nos dá para contarmos a nossa verdade e darmos as explicações que eu acho que todos precisam conhecer com relação ao assunto em pauta. Gostaria de cumprimentar a deputada Maria da Guia e agradecer pelas palavras, cumprimentar o doutor Amarildo Baezo, representando a Presidência da República, a Secretaria de Direitos Humanos, demais membros da mesa, senhores e senhoras. Então, bom dia a todos. Eu vou começar a minha exposição comentando as questões levantadas pela deputada Érica Cocai. Antes de tocar em qualquer ponto, eu queria dizer que tudo que eu falar aqui, eu posso provar o que eu estou falando. Tudo eu tenho documentado. Todas as palavras que eu disser, qualquer coisa que precisar, tem documentos. Eu estou frisando isso porque há pouco, num debate na televisão com um promotor do Distrito Federal, eu disse que nós ampliamos a escola, ampliamos as oficinas no CAGE, levamos ensino de segundo grau para o CAGE, e ele, na sua resposta, disse que eu estava faltando com a verdade porque as oficinas e a escola nunca funcionavam. Eu também nunca disse que funcionavam perfeitamente, até porque, pelo próprio comentário da deputada Érica, quando você tem uma unidade com mais de 300 internos e um terço deles em situação de seguro, para manter a integridade, é impossível que você consiga um funcionamento perfeito. Mas dentro do limite da capacidade humana, nessa situação, funciona sim. E isso foi comprovado depois. Eu até, na época, pedi, então vamos pedir à televisão que vá lá e filme, para a gente não ficar aqui discutindo quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Então, eu quero dizer que tudo que eu disser aqui, eu posso comprovar com documentos. E eu queria começar o comentário pela ação do Ministério Público. Somente ontem, pela manhã, é que nós recebemos este documento. Em dezembro do ano passado, houve uma visita ao CAGE do CONANDA e também do Conselho dos Direitos de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. É bom destacar que o CONANDA, numa atitude madura, nos mandou um ofício questionando uma série de questões e pedindo informações a respeito de quais providências estavam sendo adotadas pela Secretaria para sanar aquilo que o CONANDA, então, entendia que era uma irregularidade e descumprimento do ECA. Ao contrário, não recebemos em nenhum momento nenhum documento, nenhum ofício do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana com relação a esse assunto. Apenas tivemos conhecimento pela imprensa de que o Conselho havia solicitado intervenção. E a intervenção, também conhecida por nós ontem, oficialmente, ela trata de assuntos já mencionados pela deputada Érica Cocai, que é o descumprimento de uma determinação judicial do Tribunal de Justiça do DF, de 93, e o descumprimento de algumas recomendações e resoluções do CONANDA com relação ao ECA. Eu queria começar esclarecendo que as determinações emanadas pelo Tribunal de Justiça em 93, efetivamente, só começaram a ser cumpridas em 2000. Passou-se o restante do ano de 93, 94, 5, 6, 7, 8. Em 99, aí eu queria centrar as minhas explicações a partir do momento em que nós estamos aqui no governo. Eu posso dar algumas informações passadas, mas elas certamente não vão corresponder plenamente à verdade, porque só quem a conhece é quem viveu, ou quem vive, né? Então, eu quero dizer que apenas, eu sei que em 95 houve uma ação do governo no sentido de solicitar, questionar aquela determinação, não o cumprimento, mas de alegar a inexequibilidade do cumprimento da ação na sua íntegra, o que nós concordamos. E, a partir de 2000, nós chegamos aqui em 99, tinham 230, em torno de 230 internos no CAGE. A situação era de absoluta falta de controle. O atendimento estava péssimo, muito pior do que está hoje. Isso aí, nós temos dados, inclusive, basta a gente considerar, em função, se formos pegar dados
em função da lotação que se tinha nos anos anteriores e a quantidade de óbitos e atendimentos em enfermaria por brigas e de rebeliões, ou tentativa de rebeliões ocorridas no período anterior e de lá para cá. Então, muitas providências foram tomadas no CAGE. Eu diria que, entre elas, eu gostaria de destacar o reforço expressivo na quantidade de servidores daquela instituição, não só de agentes, de educadores, mas de técnicos também. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar que nós fizemos várias reformas no CAGE. Claro que reformas limitadas às próprias condições de utilização e a lotação cada vez maior, o CAGE cada vez mais cheio. Mas fizemos várias reformas e construímos 2 alas novas nesse período. Bom, nós conseguimos vários avanços. Ampliamos as oficinas, regularizamos a escola que não era regularizada, ampliamos o ensino, que era só o ensino básico, para o ensino médico, colocamos psiquiatra e médico lá dentro permanentemente, até porque todos devem conhecer que não tem no Distrito Federal, e nem eu conheço em nenhum outro local, atendimento especializado para adolescentes infratores com problema de dependência. E nós sabemos que temos no CAGE não só dependência química, mas também com distúrbios mentais. E nós não temos atendimento especializado, e é bom dizer que, no caso de distúrbios mentais, o menino, quando é interno, ele não é interno por esse motivo. Por esse motivo, não existe internação possível. Se a pessoa não cometeu delito, não existe internação. E casar a internação com o tratamento, isso é uma coisa que nós estamos buscando, uma maneira de fazer, e já temos alguns entendimentos, inclusive com os amigonianos, para caminharmos nesse sentido. Bom, eu quero então dizer que a medida, do nosso ponto de vista, ela precipitou um pouquinho. Com relação à determinação judicial de 93, eu gostaria de frisar que nós construímos com recurso somente do GDF o CESAME. Ele foi construído e ficou pronto com recurso do GDF. Apenas quando da inauguração, o prédio já pronto, em função de algumas dificuldades levantadas à época pela Secretaria, pela Diretoria dos Direitos da Criança, acho que era a Subsecretaria já do Ministério da Justiça, dos Direitos da Criança e do Adolescente, e pelo Ministério Público, nós fizemos algumas reformas e adaptações no CESAME financiadas com recursos já da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Aí a Secretaria entrou apoiando e sugerindo, inclusive, a mudança no atendimento, na maneira, e sugeriu, inclusive, não há por que negar, até a própria contratação, a parceria feita com os amigonianos, foi uma sugestão dada pela Secretaria em função do êxito que aquela entidade havia obtendo na execução de medidas em Belo Horizonte. E entendemos que foi uma medida correta. É sempre bom termos modelos diferentes e podermos avançarmos em tudo aquilo que a sociedade coloca à disposição. Mas construímos a unidade. Efetivamente, construímos com todas as dificuldades que se tem para construir uma unidade. E aí eu queria frisar que a construção de uma unidade de internação ou de uma semi-liberdade para o Estado, ela se reveste de uma dificuldade imensa. O problema não é de orçamento, de você alocar recursos, é de você conseguir o local para fazer adequado e conseguir que a sociedade aceite aquele local. Eu quero lembrar que o CESAME passou pelos mesmos problemas que passou a atual unidade que está sendo construída no Recanto. Os protestos foram diversos e de todos os lados. Nós tentamos pelo menos 3 outras localidades antes de iniciarmos a obra onde hoje ela funciona. E nós tivemos resistência da sociedade, que refletiu, inclusive, nessa Casa de Leis, através da manifestação de alguns parlamentares. Eu sei que a deputada Érica, à época, não estava, não acompanhou, mas ela pôde acompanhar agora a construção da unidade da Granja e ela sabe do que eu estou falando. Até porque ela fez uma sessão aqui para essa finalidade, e eu lembro que nessa sessão ela própria manifestou-se favorável à descentralização, mas que achou que nós devíamos conciliar buscando um outro local. Eu quero dizer que a gente sempre busca outros locais, mas só se for um local escondido. Ali no Recanto é da Secretaria, não há impedimento, e está a 500 metros de qualquer residência. Mesmo assim,
enfrentamos essas dificuldades. Então, nós construímos uma unidade, estamos construindo mais uma, que é a segunda nessa gestão. Essa tem uma participação importante da Secretaria de Direitos Humanos, que tem sido um parceiro leal e correto nas suas posições. E eu quero deixar claro que o recurso do governo federal entrou no caixa do Distrito Federal no dia 29 ou 30 de dezembro de 2002. À época, eu sei porque eu estava à frente da secretaria e fui eu mesmo quem negociei esse recurso. Mas é importante frisar que nós ficamos até setembro de 2003, 9 meses, negociando também com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência a obra em si. Como é que nós vamos fazer, que alterações que vão ter. Então, foram 9 meses de negociação. Após aprovado, é que nós encaminhamos o processo para ser feita a licitação, isso em setembro de 2003. E em setembro de 2003, foi para a Nova Cap licitou para a obra ser construída aonde originalmente tinha sido planejado, ou seja, naquele terreno contíguo ao CAGE. A licitação, esse processo terminou no final do ano de 2003 e no início do ano de 2004, do ano passado, portanto, em fevereiro, a obra começou a ser feita ali no terreno contíguo ao CAGE. E no final de, eu não sei precisar bem agora o dia, final de fevereiro, início de março, o juiz da Vara da Infância pediu uma audiência ao secretário, esteve lá, eu participei, onde ele manifestou o posicionamento dele contrário à construção da obra naquele lugar, e sugeriu que nós começássemos, então, o processo de descentralização a partir dessa obra. Nós consultamos a Presidência da República informalmente, mas comunicamos que havia uma recomendação do juiz nesse sentido. A Secretaria de Direitos Humanos concordou, até porque, no mérito, ela também defende a descentralização, e nós, então, começamos o processo, que foi um processo, só para vocês terem uma ideia, só para mudar o local. Isso levou de março a setembro de 2004. Nós gastamos 6 meses para alterar o local, porque todo mundo conhece o governo e sabe como funciona o Estado. Nós não temos a dificuldade para o Estado fazer, é muito grande, porque o aparato de leis e normas que você não pode transgredir é muito grande, porque senão depois você está sujeito a responder e a ser chamado a reembolsar gastos e coisas dessa natureza, além dos problemas que pode. Então, esses 6 meses de atraso se deu em função da mudança de local. E eu queria deixar claro que a obra lá no CAGE, ainda vem um segundo problema, que a obra no CAGE, ela envolvia um recurso da ordem de R$5.400.000, sendo desses 2 milhões, à época do começo, há um ano atrás, tínhamos mais ou menos R$2.200.000 do recurso federal. Os outros restantes seriam contrapartida do Distrito Federal. Com a mudança da obra para a Granja, em função de não podermos mais contar com toda a estrutura que tem o CAGE, muita coisa nova precisa ser feita, inclusive alambrado, e o custo da obra subiu para quase R$10 milhões, 9 milhões e tanto. Toda a infraestrutura terá que ser feita. Então, é bom lembrar que, quando começamos a obra, nós tínhamos em caixa R$2,5 milhões do governo federal, aí já para um custo de algo em torno de R$9,5 milhões, com uma contrapartida do Distrito Federal de R$7 milhões. Então, eu estou esclarecendo isso, que quando dizem assim, tem dinheiro, não é assim, tem dinheiro. Há dinheiro, mas está aqui o doutor Amarildo, que sabe que mesmo o dinheiro do governo federal, para gastar é complicado. Não é assim, você não tem o dinheiro e sai gastando o dinheiro. Você tem que ter uma série de normas a cumprir, federais e do governo do Distrito Federal, para executá-lo. E com relação à questão da... Então, estou comentando aqui no mérito que nós estamos fazendo. É lento sim, mas é lento por motivos alheios à nossa vontade. A nossa e a do governo federal também, entendemos. Até porque não adiantou eles darem o dinheiro, eles sabem disso. Deram, e gastar realmente, efetivamente, não é fácil, ainda mais quando você tem que fazer uma mudança no meio do caminho.
Com relação à determinação de construção de casas de semi-liberdade em todas as cidades satélites, eu queria dizer que essa medida de 93, ela está completamente deslocada da realidade de hoje. Ao contrário do que ocorria naquela época em que essas casas estavam sendo implementadas e traziam um resultado relativamente satisfatório, é importante frisar que o perfil do interno hoje, do adolescente hoje que vai para uma semi-liberdade, é muito diferente do que existia naquela época. E é bom lembrar também que a sociedade hoje muito mais esclarecida e bem mais mobilizada, muitas vezes ela não aceita essas unidades de semi-liberdade. Então é um contrassenso nós temos uma medida judicial que manda abrir e termos uma outra determinação do Tribunal de Justiça que manda fechar. Nós temos as duas e podemos mostrar, porque não fomos nós que fizemos a determinação. É bom lembrar que o ano passado nós tivemos que fechar uma unidade em Taguatinga, porque a comunidade se reuniu, entrou com ação judicial, conseguiu ganhá-la em primeira instância, ela foi ao Tribunal de Justiça e foi confirmada, foi aceita pelo Tribunal de Justiça. Então, nós hoje buscamos um novo modelo de atendimento, estamos buscando parcerias com entidades já parceiras da Secretaria em outras atividades e que têm maior mobilidade, porque construir, você corre o risco de construir e ter essa casa fechada e não poder utilizar. Para alugar, eu queria dizer para vocês que hoje, quando o Estado vai alugar uma casa, e nós já tivemos várias experiências dessa natureza, quando o proprietário toma conhecimento do objeto, ele normalmente pede um aluguel 3, 4, 5 vezes maior do que o aluguel de mercado para uma residência normal. Nós não podemos aceitar. Então, até porque quem dá a avaliação é a Terracap. E a Terracap sempre diz, não, está muito acima do preço de mercado. E a gente sabe que se for sair e alugar, com todos os argumentos que você usar, você está sujeito a pagar do seu bolso depois. Então, nós estamos caminhando com a parceria pela facilidade que essas entidades têm com relação à mobilidade de espaço físico, para conseguir alugar, conseguir uma sede própria, conseguir emprestado de alguma pessoa, coisas dessa natureza, de outras entidades, elas têm muito mais mobilidade para alugar e adquirir equipamentos, etc., para atender a medida de semi-liberdade. Então, nós entendemos que hoje precisa ser questionado no mérito essa questão. Isso é pegar dinheiro público e julgar pela janela. Seria uma inconsequência do Estado sair construindo casas de semi-liberdade, sabendo que há risco dessas casas não funcionarem, até porque a própria Justiça determinou o fechamento de uma delas. Está clara essa sentença. Bom, aí eu queria entrar nos comentários, eu estou seguindo mais ou menos, Érico, o que você falou, tá? Mais ou menos eu anotei aqui alguma coisa. Eu queria falar da LA. A questão da LA, também levantada pela medida do Ministério Público, ela já se refere a uma resolução do CONANDA, da qual nós entendemos correta e pretendemos cumpri-la. E estamos caminhando nessa direção. É importante dizer que nós criamos, o ano passado, e temos orçamento para isso, em maio deve estar sendo implantado aqui no Distrito Federal, uma bolsa que nós chamamos de Bolsa de Reinserção Juvenil, que é uma bolsa a ser destinada aos adolescentes em cumprimento de medida de LA ou egressos do CAGE em cumprimento de medida de semi-liberdade ou também de LA, cujo objetivo é manter o menino na medida. Porque quando o menino sai, especialmente na LA, é difícil você mantê-lo no cumprimento de tudo que se estabelece como critério para o cumprimento de uma medida dessas. Então, essa bolsa, ela na verdade, ela é concedida com o objetivo de fazer com que o menino cumpra toda aquela agenda para ele durante aquele período em que ele está sob a supervisão do Estado. Ou seja, que ele frequente a escola, que ele frequente curso de profissionalização, que ele frequente estágio profissional quando for o caso, que ele procure o tratamento quando for o caso de dependência. E hoje nós já temos no Distrito Federal um instrumento para isso, que são os CAPs, em alguns locais já construídos. Também é uma parceria com o governo federal nessa área. Então, antes nós não tínhamos, é importante dizer que o próprio juiz colocou essa questão. Hoje ele pode designar
o tratamento, porque você já tem alguns aparelhos para atender. Então, o não cumprimento faria com que o menino perdesse essa bolsa. Então, a bolsa não é para estimular ninguém, até porque R$130 mês não estimula, mas apenas para dar ao adolescente o básico, o dinheiro para ele poder ir a um cinema, para ele ir numa lanchonete, para ele comprar uma roupa, um tênis, para ele não ter que delinquir novamente, para ter o mínimo necessário quando a situação economicamente dele e da família, sim, recomendar que ele tenha a bolsa. E a implementação da bolsa envolve uma série de critérios e um fortalecimento na medida de LA que estará sendo providenciado concomitantemente com a implementação, ou seja, o reforço do quadro de profissionais que estarão cuidando da LA. Eu queria frisar, deputada, que você fez duas afirmações, Vossa Excelência fez duas afirmações aqui. A primeira é que na Ceilândia tinham 500 meninos para um técnico, depois 300. Para LA. Atendimento em LA. Comprimento de LA, 300... Para um técnico. Para um técnico. E eu falei em 500, foi medida de proteção. Proteção. Bom, o que eu queria frisar é que os 300 para um técnico, eu estou falando que hoje isso pode ser confirmado pela deputada e quem queira, eu não sei em que momento esse quadro foi... essa é a questão da fotografia do momento, né? Em que momento ele foi levantado. Porque, às vezes, você tem algum técnico em licença, em férias, mas, efetivamente, o quadro de hoje, nós temos na LA de Ceilândia um psicólogo, 2 assistentes sociais, não é na LA, é no núcleo de atendimento que atende a LA, tá? Que é um núcleo especializado nisso. E temos mais 5 agentes sociais. E temos hoje em torno de 200 meninos. Esse é o dado de hoje, que dá mais ou menos 70 meninos por técnicos, nós pretendemos chegar a 60. Com relação à superlotação do CAGE, eu queria dizer que nunca negamos isso, até nos surpreendeu, quando chegamos em 99, tínhamos 230, e em 2002, em maio de 2002, nós chegamos a ter 405. Quando o CESAME foi inaugurado, nós tínhamos 370. O CESAME absorveu os provisórios, nós tínhamos um planejamento que em 45 dias, vencendo o prazo da medida, porque o CESAME não absorveu os meninos que estavam no CAGE, ele foi pegando outros. Então, nós fizemos um planejamento que em 45 dias após a inauguração do CESAME, teríamos 250, 260, 270 pela média de entrada mês de adolescentes no CAGE. Isso considerando que nós não pegaríamos mais provisórios e as saídas previstas. Para nossa surpresa, no ano de 2004, o CAGE foi de 250, que era a expectativa, para 370 e poucos meninos. Ou seja, a população do CESAME todinha e um pouco mais foi absorvida em menos de um ano. Isso não era esperado, não tinha como você planejar. Todas as ações que se faz são feitas, você as toma com base em dados. Sem dados, informações, você não tem como agir. Então, o que nós considerávamos? A média de entrada mês dos anos anteriores, né? O que o CESAME absorveria, e estimamos que para o final do ano de 2004, que acabou agora, é que nós estaríamos com 300 meninos, novamente, beirando aos 300, entre 290 e 300, e estaríamos inaugurando a nova unidade com 144. Eu estou tentando colocar esses dados para mostrar para vocês que nós fomos surpreendidos por diversas situações. Uma foi um aumento expressivo na quantidade de adolescentes encaminhados ao CAGE. Segundo, ao CAGE é o CESAME. É bom lembrar que, do ano de 94, em maio de 94, final de maio, já tinham passado pelo CAGE praticamente a mesma quantidade que passou durante todo o ano de 2003. Concomitantemente, a obra lá da Granja sofreu um atraso involuntário, não foi um atraso proposital e nem foi falta de recurso. Ela sofreu um atraso em função da demanda que, em março, veio como uma recomendação
e, em junho do mesmo ano, veio como determinação do juiz da vara da infância a alteração, que já estava sendo atendida, encaminhada do ponto de vista da discussão interna do governo, da legalidade da alteração, da mudança daquela obra, da forma como solicitada. O juiz pediu, recomendou em março, e em junho ele determinou. Aí já não tinha nem como mais o governo do Distrito Federal retomar onde estava, em função das dificuldades que estávamos enfrentando. Nós tivemos que continuar e, então, retomamos a obra, como eu já expliquei aqui. Eu falei de LA de Ceilândia, a abertura de casa de semi-liberdade. Eu queria frisar também que, além da dificuldade que se tem com a comunidade, eu quero dizer, quando eu falo de comunidade, eu não falo só dos vizinhos, não. As pessoas têm relações, elas mobilizam, e essa Casa de Leis, ela está aqui para ouvir a comunidade, e ela também repercute isso. Exemplo disso é o que ocorreu o ano passado com a obra da Granja, e a deputada é testemunha disso. As dificuldades são muitas do governo para ele conseguir implementar em qualquer local. Eu queria comentar aqui novamente que, então, o governo do Distrito Federal, só para fechar esse assunto, entendemos precipitada a determinação, a solicitação, do pedido de intervenção realizado pelo Ministério Público, até porque as medidas estão em cumprimento. Não todas, e as que não estão, é porque são absolutamente inviáveis do ponto de vista do mérito delas. E a Justiça não pode desconhecer, ela tem que estar aberta para essa discussão, que uma medida de 12 anos, com a questão das casas de semi-liberdade especificamente, ela não pode, 12 anos depois, quando a gente está vendo que você não consegue abrir, pelo contrário, nós tivemos que fechar 3 casas de semi-liberdade. É bom lembrar que em Brasília, aqui no Distrito Federal, a questão da delinquência juvenil está muito ligada a gangues. Então, exemplo, nós abrimos uma casa de semi-liberdade muito boa e com capacidade para 18 adolescentes em Taguatinga. Ela foi alvo de atentados por parte de gangues rivais por 3 vezes. Nas 2 primeiras, ela foi alvejada por fora. Na terceira, eles entraram dentro da casa e alvejaram um dos internos deitado na cama dele, além de terem enchido a parede de balas. Essas unidades, elas não podem ter cobertura policial como as unidades de internação, até porque não se aceita. O próprio CONANDA não aceita. Então, não restou outra saída ao Distrito Federal, assim como em outras unidades, a não ser o fechamento delas. Então, eu estou apenas colocando aqui para vocês saberem o que leva a uma decisão ou a outra. Eu só, para fechar, e depois qualquer pergunta que me for feita, eu estou aqui para responder. Eu quero lembrar que tudo que eu estou falando tem documentação para comprovar. Eu não estou falando nada aqui desamparado da realidade. Final, só para destacar o comentário da deputada Érica com relação à creche, eu quero lembrar que, quando chegamos, nós tínhamos 4.500 crianças sendo atendidas em creches parceiras, e que o governo do Distrito Federal pagava um per capita de R$ 34,00 por menino em creche naquela época. A primeira medida da Secretaria foi unificar o per capita, que o do Distrito Federal era de 118, o do governo federal era 34, e o Distrito Federal pagava 118 a algumas e 34 a outras. Nós unificamos e passamos o per capita para 118 para todas as creches. E ampliamos o atendimento de 4.500 para 7.500 até esse ano. E esse ano concedemos um novo reajuste per capita, passando a R$ 163,00 o per capita, que é talvez um dos maiores per capita do país, pago para atendimento em creche. Então, o Estado tem agido e tem atendido a demanda, e ainda tem a questão da Lei de Diretrizes de Base da Educação, que diz que criança a partir de 4 anos deve ser atendida pela rede educacional. Isso está em negociação e está sendo absorvido lentamente, porque também isso não se faz no passe de mágica pela rede educacional, mas ela vem absorvendo, e isso deve ampliar em cerca de 35% o número de vagas em creche, só a ampliação, talvez até mais. A estimativa é de 1/3, um pouco mais,
só com absorção dos maiores de 4 anos nas creches da rede. E, por fim, deputado, eu queria dizer do seu último comentário da impotência do Estado. De fato, o Estado é impotente para muita coisa, as dificuldades do Estado são muitas, o Estado ele é amarrado em normas. Eu não estou falando que eu sou contra essas normas, eu sei que elas precisam existir, especialmente numa sociedade como a do Brasil, onde nós sabemos que a cultura do uso do dinheiro público não é a que gostaríamos que fosse. Então, entendemos necessárias muitas delas, mas elas, de fato, dificultam, atrasam, impõem ao Estado um ônus muito grande, que, às vezes, a busca da parceria não é porque o Estado entenda que ele não tem condições efetivas de fazer, é pela demora e pelas amarras e as dificuldades que ele tem no dia a dia da implementação. Exemplo, você faltar, como tínhamos antes no CAGE, atrasou o processo de licitação para a compra de alimentação e aí faltava alimentação. Então, o Estado, o Distrito Federal, conta com um quadro de servidores que entendemos capazes, capacitados, na maioria deles comprometidos e que têm plenas condições de dar o atendimento adequado. Estamos procurando dar as condições adequadas de atendimento, de trabalho a esses servidores, e eles sabem disso. Muitos já fizemos, muito falta a ser feito, mas nós não estamos parados, nós estamos caminhando para isso. Lembrando que as dificuldades existem e, muitas vezes, a sensação de impotência ela é grande. Mas é importante dizer que nós não desistimos hora nenhuma, nós não vamos fugir do caminho que traçamos. Quando chegamos aqui, traçamos um caminho de aperfeiçoar, de tornar eficaz o nosso trabalho. Uma das primeiras reuniões que tivemos com a nossa área técnica, nós perguntamos, nós temos resultados dessas e dessas ações? E a resposta que nos foi dada, não. É muito difícil mensurar resultado na área social. E nós, então, dissemos, então, nós vamos começar a buscar os meios para fazê-lo, porque sem ter resultado, sem saber se a nossa ação está sendo adequada ou não, é muito difícil prosseguir nessa ou naquela direção. E nós não perdemos isso de vista um momento sequer. E caminhamos nessa linha, não perdendo de vista o interesse principal, que é da clientela nossa, da sociedade do Distrito Federal e do servidor da casa, do servidor da Secretaria de Ação Social, que nós sabemos das dificuldades que enfrentam, mas em que em nenhum momento deixaram de contar com o apoio da Secretaria nas reivindicações que tem feito, sabem disso e sabem da nossa ação hoje, que caminhamos com a parceria, mas em nenhum momento ameaçamos ou colocamos ou aceitamos teses que muitas vezes nos foram colocadas de radicalizar e terceirizarmos totalmente o atendimento. Porque nós temos convicção de que o nosso servidor tem plenas condições de atender e de dar o mesmo atendimento que outras unidades têm. E só para terminar, a capacitação dos servidores, que é o que está faltando hoje, deputada, nós apresentamos só 3 propostas ao CONANDA. Uma em dezembro de 2003, que foi, o CONANDA sugeriu alterações. Nós fizemos alterações e representamos em 2004. Aí o CONANDA condicionou o atendimento de outras medidas que ele estava colocando com relação à internação. Aí é complicado, porque primeiro a capacitação não impede, a capacitação do servidor, ela resulta em melhoria do atendimento imediato do interno, independentemente de outras ações. E esse ano foi representado pela 3ª vez, mas não havia recurso disponível. Mas temos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, ainda aguardamos o compromisso de que para esse ano, para o próximo ano, ou ainda se houver recursos esse ano, a liberação. Mas nós já estamos na 4ª proposta de capacitação apresentada à Secretaria para esses 500, que hora nenhuma entrou no caixa do Governo do Distrito Federal. Não entrou. Realmente o senhor tem razão, não entrou porque o governo do Distrito Federal não se habilitou e, como era ano eleitoral, o ano passado, havia o processo da Lei de Responsabilidade Fiscal, se não me engano, e o recurso, então, não entrou no Caixa do Distrito Federal porque o governo não se habilitou para tanto, R$596 mil. Mas eu quero também chamar... Só para... nós, reafirmando, apresentamos um projeto, esse projeto sofreu uma crítica da Secretaria de Direitos Humanos, que nos pediu alterações. Nós fizemos as alterações solicitadas, inclusive mudando
a pessoa contratada, que seria o professor Antônio Carlos, que é considerado um dos maiores especialistas, e passando para os amigonianos, a pedido, inclusive, da Secretaria de Direitos Humanos, e isso caiu depois, a informação que nos foi passada pela própria Secretaria verbalmente, é que o CONANDA condicionou algumas condições que não existiam à época, e por isso, então, o recurso não foi liberado. Não é a informação que nós temos, inclusive por escrito. Eu gostaria de chamar também para compor a mesa o Francisco Rodrigues Chicão, que é diretor executivo da CUT. Só reafirmando, o Francisco Rodrigo Chicão. E eu passo, antes de passar para o próximo, a pessoa que vai fazer uso da palavra, eu quero aqui agradecer e registrar a presença da Denise Camargo, que é coordenadora do SECRIA, da Resilda da Silva César, que é do Conselho Tutelar de Santa Maria, da Aparecida Evangelista, do Conselho Tutelar de Braslândia, do Paulo, o Paulinho, do Conselho Tutelar de Braslândia, da Iva Araújo do Reis, diretora administrativa da AMAR, do Silvio Santos Salles, presidente da AFAP, Associação de Familiares e Amigos de Presos, do Irã Magalhães, que é conselheiro tutelar de Taguatinga, dos servidores do CAGE, sejam bem-vindos a esta casa, dos servidores da Secretaria de Estado e Ação Social, da Ana Carolina Linhares, psicóloga, da coordenadora do adolescente Regina Borges, ebiatra, do coordenador do adolescentro Valdir Craveiro Bezerra, ebiatra. E aqui eu vi também, mas eu acho que não sei se ainda está aqui, a diretora do CAGE, a doutora Iolete. E eu passo a palavra agora ao presidente do Sindicato da Cultura e Assistência Social, que vai ter que se retirar, me parece, Sérgio Pimentel. Agradecer o convite à deputada Érica e também cumprimentar os presentes na mesa, a galeria e também todos os participantes. Bom, na verdade, quando você começa a se inteirar dos fatos, você percebe que hoje no Distrito Federal nós temos uma ação que é da voz mansa e do gesto autoritário, com planejamento de gabinete, sem ouvir o conjunto dos trabalhadores do sistema. Se, na hora do planejamento, esse documento que recebi hoje, feito pela equipe técnica que compõe a casa, eu garanto que muita coisa do que aconteceu não tivesse acontecido. Então, nós temos profissionais competentes, profissionais sérios e profissionais que, com certeza, se dependessem da vontade política desses profissionais, muita coisa não estaria acontecendo. E aí, eu me pergunto, em relação a essa intervenção. Falei, pô, essa comissão que foi lá, ela surtou, porque me parece, ouvindo aqui o subsecretário, me parece que está tudo tranquilo. Me parece que quem foi lá fazer essa visita, não é? No mínimo, tergiversou. E quando a gente vê o relatório, a gente deixa claro que vem acontecendo ao longo do tempo. E que a intervenção hoje, se você for analisar todos os trâmites, todos os passos, é impossível que não haja. Porque dos 22 preceitos colocados no artigo do ECA, artigo 94, são 22. Eu garanto que, pelo menos, 20% do que é feito em função da atitude corajosa dos funcionários que hoje trabalham no sistema. Então, você lê os 22 e você deixa claro esse estado de coisa que está assolando Brasília. E eu anotei 8 pontos aqui, até para me limitar, até sugeri até que também seja limitado o tempo da mesa, acho que 5 minutos está ótimo para que haja tempo também para o debate. Eu, rapidamente, eu vou falar aqui em 8 pontos que eu anotei, e que aí a gente vê que as coisas não podem estar como alguns querem que a gente acredite. São 17 mortes
desde 1995. É uma morte a cada 3 meses. Um órgão da assistência social administrado pela Polícia Civil, órgão eminentemente de assistência. A apartação das outras políticas públicas, saúde, educação, segurança e a própria Secretaria de Segurança Pública, não para administrar. A apartação dos servidores e suas propostas e sugestões contra um planejamento, como já falei, absolutamente de gabinete. A falta de concurso público. Hoje todos nós sabemos que as assistentes sociais, psicólogos hoje, que entraram, o concurso mais próximo foi feito em 1984. Está tendo um processo de terceirização brutal nessa casa. E nós sabemos muito bem, não estou generalizando, mas é evidente que o funcionário público ele deve respeito à população que o paga, porque ele entrou de concurso público. Muitas vezes, outros profissionais, não estou generalizando, mas não devem essa obrigação, porque sabem que, na primeira oportunidade, podem ser demitidos, como muitos já foram, porque deixaram de comprar determinados jantares para determinadas campanhas e foram demitidos. Então, isso é que também ajuda a esses descaminhos. Os professores, os profissionais da casa, no geral, que trabalham com esse tipo de público, eles frequentemente são levados a tratamentos médicos, frequentemente, e muitos tomam, inclusive, medicação controlada, porque jogar a culpa ou fazer ilação de que os trabalhadores são responsáveis por essa situação é, no mínimo, não conhecer, porque, primeiro, os trabalhadores lidam direto e constantemente com o adolescente, e que, muitas vezes, se alimenta muito mal, porque a comida que é servida, muitas vezes, não se compara ao que está escrito. Eu digo isso porque eu trabalho em local onde a comida é servida, e, muitas vezes, 95% eu chamo que é a comida da paz, é só arroz. O restante vem um pedaço de carne que, com uma lente de aumento, talvez você consiga ver alguma coisa. Essa é a realidade. Por mais trágico que possa parecer, essa é a realidade. E todos nós sabemos que os adolescentes que ficam lá em contenção, eles precisam de se alimentar de forma digna, porque se eles estão ali é porque o Estado falou, venham para cá que eu vou dar condições melhor do que vocês têm na rua. E muitas vezes eles estão, por incrível que pareça, às vezes, mais seguro na rua que dentro do próprio CAD com essa superlotação. Para concluir, eu gostaria de dizer 2 questões. Não se faz a prevenção. O único ão que tem é terceirização. A prevenção não se faz, porque, com certeza, quando você espera um adolescente cair na vida, e todos nós sabemos que os meninos de rua de ontem são os pais dos meninos de rua e serão os avós. E cada vez mais, eu digo isso de cadeira, que eu trabalho no SOS Criança, e eu que recebo as crianças estão vindo cada vez mais tenras, cada vez mais novas, crianças de 5, 6 anos na rua. Com um quadro desse, nós podemos construir milhares de CADs, milhares que nós não vamos dar certo. Então, a palavra certa é prevenção e ação política, porque quando o governo quer fazer uma coisa, ele faz. Eu passo a palavra agora à doutora Lívia Nascimento, que é Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria da República, Ministério Público Federal. Doutora Lívia. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada Érica Cocai e gostaria apenas de fazer aqui um pequeno retrospecto da atuação do Ministério Público nessa questão, demonstrando a vocês a conjunção da atuação da deputada Érica Cocai, juntamente com a AMAR, que é a Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Situação de Conflito com a Lei no Distrito Federal, e que veio a culminar nesses 2 pedidos de intervenção. No ano passado, a PRDC
no Dia Internacional de Combate à Tortura, realizou uma inspeção nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, e, embora o CAGE não possa ser considerado, pelo menos não formalmente, um estabelecimento prisional, foi incluído no rol das unidades a serem visitadas. O meu PRDC substituto, que é o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão substituto, foi quem visitou o CAGE e nos trouxe a notícia, um relatório da triste situação vivenciada ali. Inclusive, nos trazendo a notícia de que, do tempo em que juntos havíamos visitado o CAGE, quando entramos no Ministério Público do Distrito Federal ainda, a situação havia muito piorado. A isso se juntou a notícia de que a União havia firmado convênio com o Distrito Federal para o incremento das ações de aplicação de medidas socioeducativas. E nós não sabíamos, então, o que tinha sido feito dessa aplicação, desses recursos, e instauramos um inquérito civil público para apurar o desenrolar desse convênio e a correta aplicação dos recursos que vinham da União para o Distrito Federal fazer a aplicação. E, nisso, foram alguns pedidos de informação para a Secretaria Especial de Direitos Humanos, pedidos de informação para a Secretaria de Ação Social, e essa atuação casou muito bem com a atuação que vinha sendo para e passo desenvolvida, até sem o conhecimento um do outro da AMAR, juntamente com a deputada Érica Cocai, que, ao final, produziram o dossiê CAGE, que foi encaminhado à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão pela Procuradora Federal dos Direitos Cidadãos. Nesse ínterim, a Secretaria Especial de Direitos Humanos sensibilizou-se com essa situação e resolveu instalar uma comissão especial para apurar as violações de direitos humanos que vinham contidas ali naquele dossiê. Eu fiz parte dessa comissão, fui convidada para fazer parte dessa comissão, juntamente com membros do Ministério Público do Distrito Federal, defensores, representantes da Defensoria Pública, da própria Secretaria Especial de Direitos Humanos, do CONANDA, e a comissão teve a atuação de realização de reuniões, de visitação ao CAGE, de recolhimento de documentos e pedidos de informação às autoridades. Inclusive, é importante que fique claro que a Secretaria Especial, a Secretaria de Ação Social, se não diz não ter conhecimento da atuação da comissão, me parece assim uma afirmação completamente desprovida de razão, porque a diretoria do CAGE tinha conhecimento. Dentro do inquérito civil público, eu fiz pedidos de informação à Secretaria de Ação Social, então é realmente de não se entender a afirmativa de que a Secretaria não tinha conhecimento do desenrolar desses fatos. De toda forma, a diretora do CAGE acompanhou a nossa visita, prestou informações orais, ela foi ouvida em todas as constatações que nós fizemos lá. Ela teve sempre a oportunidade de prestar as explicações que achava pertinentes, e o relatório da comissão nada mais fez do que reconstatar aquilo que já tinha sido indicado pelo dossiê CAGE, que foi formado pela atuação da AMAR e da deputada aqui presente, e ainda amealhar documentos que comprovassem o descumprimento da decisão judicial que está transitada em julgado. Transitada em julgado, para quem não tem conhecimento técnico jurídico, é uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso, que é indiscutível, que nenhuma possibilidade de mudança mais existe quanto a ela. E essa decisão está nessa situação de trânsito em julgado, ou seja, de uma situação imodificável, há mais de 11 anos. Daí porque realmente me foge a capacidade de entendimento qualquer menção à atuação precipitada do Ministério Público em relação ao pedido de intervenção. Não sei como se pode entender que houve atuação precipitada
quando nós falamos de uma decisão judicial que está há 11 anos numa situação de trânsito em julgado e para ser cumprida. De qualquer forma, também não há aqui, e acho que realmente é impossível a Secretaria de Ação Social demonstrar que no CAGE não existem as violações aos direitos humanos desses adolescentes que estão constatadas nesse relatório da comissão. Então, o CDD-PH, quando esse relatório foi a ele encaminhado, aprovou por unanimidade o relatório e encaminhou às autoridades competentes, no caso, o Procurador-Geral da República, para o pedido de intervenção em decorrência da violação de direitos humanos e ao Procurador-Geral de Justiça para o pedido de intervenção em relação ao desacato, à desobediência à decisão judicial. Então, é preciso que se diga que no Distrito Federal haviam 2 motivos diferentes, diversos, e que não dependiam um do outro para a decretação ou o pedido de decretação de intervenção federal. O descumprimento da decisão judicial e a violação aos direitos humanos dos adolescentes em situação de conflito com a lei. Portanto, penso que a Secretaria de Ação Social realmente demorou bastante para abrir os olhos e resolver modificar essa situação. Espero que, daqui por diante, as coisas andem um pouco mais rapidamente. O posicionamento do Ministério Público Federal é de apoio à Secretaria Especial de Direitos Humanos nesse momento em que, se nós tivermos realmente uma autorização judicial para a decretação e o Presidente da República acatar esse pedido, porque é preciso que se diga que isso depende também da vontade política do Presidente da República, ainda que o Judiciário venha autorizar o pedido de intervenção, uma intervenção não ocorrerá sem a vontade política do Presidente da República, e vai caber à Secretaria Especial de Direitos Humanos o difícil papel de tentar trazer à normalidade a situação caótica, porque essa é a palavra, da situação dos adolescentes que hoje estão internados no Distrito Federal. Eu não tenho muito mais a falar sobre essas violações que acontecem aqui, porque acho que a deputada Érica Cocai, ao iniciar a sua manifestação aqui, com a sensibilidade que lhe é peculiar no trato desses temas de direitos humanos, foi bastante feliz e conseguiu abranger todos os aspectos que envolviam a atuação da comissão especial. É só isso, eu agradeço a todos e passo a palavra à deputada. Obrigado, doutora Lívia. Eu apenas queria deixar claro que o dossiê que foi encaminhado ao ministro Nilmar Miranda e que depois foi encaminhada ao CDD-PH e ao CONANDA, ele é de um conjunto de entidades, é o Fórum de Entidades de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual fazem parte a AMAR, o SECRIA, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua e uma série de outras entidades que estiveram presentes na elaboração deste dossiê. E passar a palavra agora para o representante da Secretaria de Direitos Humanos e do CDD-PH, doutor Amarildo Baezo, que é subsecretário de Promoção da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial de Direitos Humanos. E que também é do CONANDA, não é? Aliás, só para lembrar que o CONANDA encaminhou a denúncia do CAGE para a OEA, a Comissão de Direitos Humanos da OEA e da ONU também. Amarildo, está com você a palavra. Uma boa tarde a todos. Agradeço a deputada pela oportunidade de estar falando em nome da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Eu entendo que um dos princípios fundamentais da democracia é a transparência das ações que são desenvolvidas pelos governantes. Então, é nesse sentido que eu entendo que esse é um momento ímpar, um momento importante, e fizemos questão de estar aqui presente. E também parabenizar a deputada Érica pela iniciativa e pela atuação que tem tido
nessa área, que tem sido uma atuação extremamente importante para o Distrito Federal, e eu ousaria dizer que, inclusive, para além do Distrito Federal. Nós temos hoje uma situação, e justifico porque estou dizendo isso, nós temos uma situação hoje no Brasil que é das mais graves. A situação que envolve o adolescente em conflito com a lei, eu considero que está entre os problemas mais relevantes hoje do país. E não apenas porque está relacionado à violência que aflige hoje a sociedade brasileira e as dificuldades que a sociedade e o governo têm enfrentado para superar esse problema, mas principalmente porque ela tem apontado para a sociedade um tipo de solução que pode nos levar a uma situação ainda pior do que a que nós estamos vivendo hoje, que eu lembro aqui a doutora Denise Paiva, que foi a subsecretária até recentemente da Secretaria, que dizia que a sociedade brasileira precisa optar entre a civilização e a barbárie ainda. E algumas soluções que são apontadas, elas caminham no sentido, a meu ver, da barbárie, que é a redução da maioridade penal como a solução para todos os problemas. Então, nós precisamos encontrar saídas para o atendimento socioeducativo no Brasil para sepultar de vez esse tipo de proposição. Nós conseguimos fazer com que o presidente da República assumisse publicamente uma posição contrária à redução da maioridade penal como solução para esse problema, mas nós não podemos achar que isso, essa posição do presidente da República e de muitas figuras importantes, autoridades importantes nesse país, é suficiente para que a gente sepulte essa ideia como uma solução. Nós precisamos apresentar medidas que deem resultados concretos. E, para isso, nós temos procurado trabalhar e temos apresentado algumas medidas que têm trazido resultados concretos. E eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês que não acredito, e a experiência que já tenho tido na Secretaria Especial dos Direitos Humanos tem me demonstrado, que não há uma saída única. Tem várias possibilidades que precisam ser levadas a sério, precisam ser, seja ela através do exercício direto, da ação direta do Estado, ou seja por outros meios, como nós temos apresentado a gestão compartilhada e que tem apresentado realmente bons resultados. Mas temos também bons resultados com os governos. Nós temos um exemplo muito interessante no Rio Grande do Sul, que eu acho que precisa ser exaltado, que já começa a trazer para nós resultados interessantes no sentido socioeducativo. É nesse sentido que nós tratamos a questão do Distrito Federal. Então, eu queria falar um pouquinho, eu acho que as questões mais relevantes foram aqui já todas elas praticamente abordadas. Eu queria trazer para vocês uma discussão a respeito do papel da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. E queria abordá-lo de dois pontos de vista. Um dos pontos de vista é a responsabilidade que a Secretaria tem no âmbito do governo federal com o atendimento socioeducativo. É uma das atribuições da Secretaria Especial dos Direitos Humanos coordenar a política nacional de atendimento socioeducativo. E, nesse sentido, precisa ficar claro que o papel, a atribuição da execução dessas medidas é dos governos estaduais e do governo do Distrito Federal. E é assim que nós temos tratado a questão. Então, o que é que tem feito o governo federal nesse sentido? Tem procurado promover um debate nacional que aponte soluções, que aponte medidas de superação desse modelo que hoje está constituído, que não corresponde ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, nós constituímos o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que vai ser votado pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual eu sou vice-presidente. E, só fazendo uma correção, a deputada Érica me anunciou como também representante do CDD-PH, do qual eu não sou representante, não sou membro do CDD-PH, mas a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, ela está sim representada no CDD-PH na pessoa do ministro.
Esse sistema nacional, que nós chamamos de SINASE, que está sendo apresentado à sociedade brasileira e deve ser votado recentemente, proximamente no CONANDA,